aconteceu que no dia seguinte, ele foi à cidade chamada o quê? E com ele iam muitos dos seus discípulos, e uma grande multidão. E quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único de uma mãe, que era o quê? E com ela ia uma grande multidão da cidade. E vendo-a, o Senhor moveu-se de íntima compaixão por ela, e disse-lhe, o quê? Fala mais forte. E chegando-se, tocou o esquife que o levavam, e pararam, e disse, leia bem alto essa parte, olha, calma gente, tem vírgula, tem ponto aí, vamos lá. A ti te digo, levanta-te, e o que fora defunto, o que? E começou o que? E entregou a sua mãe, e de todos se apoderou o temor, e glorificavam a Deus, dizendo, um grande profeta se levantou entre nós, e o que? Deus visitou o que? E correu dele esta fama por toda a Judéia, e por toda a terra circunvizinha. Olha para mim aqui, preste muita atenção aqui. Olha o que acontece quando Jesus chega num lugar. Olha o que acontece quando Jesus se encontra com você. Para todo mundo, aquela multidão que estava indo junto no cortejo, levando o defunto, o que aquela multidão podia fazer por aquela mulher? Bom dia, gente. Nada. Ninguém pode fazer nada por você, se Deus não fizer. Tem situações que é só Deus, e para Ele fazer, você só precisa de uma coisa, qual é? Você precisa estar no mesmo caminho dele. Ela estava no caminho de Jesus, está compreendendo? Se você estiver no caminho, se você estiver aqui nesse pacto, se você estiver obedecendo a palavra dele, seguindo a direção dele, no caminho dele, ele ressuscita a sua vida. Não importa o que aconteceu, não importa o quanto você está devendo, não importa o quanto você está falido, não importa nada, nada importa. Por quê? Porque aonde ele chega, a morte vira vida, aonde ele chega, o morto ressuscita. Para ele não tem dificuldade. Era errado aos costumes judeus parar um enterro. Jesus quebrou a regra. Ele pode quebrar a regra na sua vida. De repente na sua família, o histórico, sabe, já é uma regra que todo mundo vive de aluguel, todo mundo é falido, todo mundo perdeu, todo mundo acabou de certa maneira falido, fracassado. Tem gente que o histórico na família dela é de suicídio, tem gente que o histórico é de depressão, todo mundo tem doença de coração, todo mundo. Se Jesus chegar aí, ele para esse problema. Ele parou o enterro. Quando ele viu aquela mulher, o que a multidão toda não pôde fazer por ela, ele fez. Sabe o que é uma mulher viúva? Ela já era viúva, agora ela perdeu o único filho. Sabe o que isso significava para aquela mulher? Ela ia ter que viver mendigando ou se prostituindo para sobreviver, porque no passado, na época, a mulher não podia trabalhar. Sabe o que é isso? Para todo mundo, para ela tinha o quê? Acabou a vida dela. Acabou. Repita bem alto, diga, não acabou. Mais uma vez. Você crê que não acabou? Ou você acha que chegou ao fim? Você acha que não tem mais jeito? Você acha que não tem como sair das mãos desse agiota? Não tem como vencer esse problema? Não tem como levantar essa empresa? Não, morreu o ponto aqui, pastor, o ponto está morto. Deus ressuscita. Jesus ressuscita. Para ele não tem dificuldade. Eu lembro que eu peguei um testemunho, não sei se foi aqui ou foi aqui na João Dias, que o senhor disse assim: pastor, eu comecei a vender salgados, e eu comecei a vender numa rua que não tem movimento nenhum.
Quem já viu esse testemunho? Eu não sei, eu acho que foi aqui. Ele disse: não tem movimento nenhum, mas Deus falou para mim: pode abrir aqui. Ele disse: e eu arrebento de tanto vender. Comprei casa, comprei carro, comprei apartamento. Não é que você vai ouvir uma voz dizendo assim: ô Maria, ô Rafael, abre aqui, ó. Não, Deus fala aqui. E quando Deus fala com você, você tem certeza que vai dar certo. Pode todo mundo falar assim: você é maluco, você está doido, não tem jeito, não dá. Você diz: dá. Por isso que a Bíblia diz que a fé é o quê? É loucura aos olhos do mundo. É loucura, porque enquanto todo mundo está fechando as portas, você está abrindo. Teve gente agora na pandemia que tem impacto com Deus, que a pandemia foi a época que ela mais ganhou dinheiro, enquanto a maioria estava o quê? Estava falindo. Mas por quê? Porque no meio da pandemia, Deus deu uma direção para ela e ela começou: eu vou abrir esse comércio. E todo mundo falaram: você é maluca, vai abrir comércio agora, vai abrir uma empresa agora? Vou. Abriu e está arrebentando. Eu peguei um testemunho esses dias atrás, aqui, 7 da manhã, e a moça falou assim: pastor, na pandemia eu tive que fechar meu comércio, e eu vim e falei para Deus: meu Deus, o que eu vou fazer agora? E Deus me deu uma direção e eu comecei a fabricar máscaras. Ela disse: das máscaras eu mudei para roupa íntima, e hoje eu estou exportando para vários lugares. Olha só, começou com o quê? Da máscara foi para roupa íntima, e foi para outras coisas, e hoje ela está arrebentando nessa área, que abriu durante a pandemia. Mas tem gente que durante a pandemia ficou assim: ai, tomara que passe logo essa situação. Porque realmente, se você não tem Deus, então você só vive pelo que os teus olhos vê. Se está ruim aí fora, você acha que está ruim para você também. Você vive pelas circunstâncias, você se guia pelo que você vê. Mas quem tem Deus, quem tem Jesus, não importa a tempestade, o que importa é que Jesus esteja onde? No barco. Está compreendendo? Olha o que ele diz, vamos lá, recapitulando, vamos lá. E diz assim, ó, no versículo 12: e quando chegou perto da porta da cidade, eis que levavam um defunto, filho único, pastor, minha única fonte de renda secou, meu único cliente grande me deixou, filho único, de uma mãe que era viúva, e com ela a grande multidão da cidade. A multidão toda não pôde fazer nada. E vendo o Senhor, diga assim, ó: Deus me vê. Não, esse desânimo ele não vê não, fala forte. Deus vê o que você passa. Jesus não é cego. A Bíblia diz assim, ó, repita comigo: acaso aquele que fez o olho não enxerga? Quem já leu esse versículo? Acaso aquele que fez o olho não vê? Acaso aquele que fez o ouvido não escuta? Deus vê, Deus escuta. Você acha que a tua oração não passa do teto? Não, a tua oração passa. Toda oração Deus ouve. O que falta então para Ele responder, pastor? Falta você crer, falta você parar de olhar para a situação e olhar para Ele. Falta você parar de olhar para o que o diabo está te mostrando, a situação que você está vivendo, e olhar para Deus, porque enquanto você olha para o teu problema, você vai só se diminuindo, você vai só afundando. Mas quando você olha para Deus, você se fortalece, você se levanta. E isso quem escolhe, quem é? É você que escolhe para onde olhar. Ah, pastor, mas sabe, é loucura, eu estou vendo o problema ali. A fé é loucura, é você ignorar aquilo que você sabe que está ali. Mas se eu não posso resolver, eu não vou ficar olhando para aquilo, porque senão eu afundo. Quando Pedro olhou para as ondas, ele começou a afundar. Enquanto ele olhou para Jesus, ele andou o quê? Andou por sobre as águas. E ele continua, olha lá, vamos lá. Diz assim, versículo 14: chegando-se
ele tocou o esquife. Você sabia que era proibido na época de Jesus tocar num caixão, tocar num defunto? Quem sabia? Era proibido um sacerdote fazer isso. Jesus quebrava as regras. Jesus, meu amigo, ele seguia o céu, ele não seguia, sabe, uma regra humana. Então, olha para mim, não importa o que está contra você, não importa as regras, não importa a lógica, se Deus agir, Ele transforma tudo. Está entendendo? E Ele diz assim, ó: a ti te digo, levanta-te. E eu que fora defunto, se assentou e começou a falar. Quanto tempo que você não fala, hein? O que Deus fez na tua vida? Quem está dormindo, diga amém. Acorda aí. Você já viu, né? Eu vejo alguém dormindo lá, daí eu viro para cá e falo, e lá responde. Aí eu vejo alguém aqui, eu viro para lá. Quanto tempo que você não fala o que Deus faz na sua vida? Porque às vezes não tem o que falar. Por quê? Porque falta você crer nesse Deus que ressuscita os mortos. Pastor, mas eu creio, eu venho aqui toda semana. Não, crer não é falar, é a tua reação diante dos problemas. Como que você reage quando você recebe uma notícia ruim? Como que você reage quando tudo parece que está dando errado? Como que você reage? Como que você reage? Como que você reage? Reclamando? Chorando? Fica, meu Deus, meu Pai, me ajuda. Isso não resolve. Eu já falei, você tem que ir a Deus. Se o diabo queria ver você confessando derrota, você tem que abrir a boca para dizer: graças a Deus, eu vou arrebentar, Deus é comigo, vai dar tudo o quê? Se você vê, não sei se tem como colocar aí, o Leandro, vê se consegue colocar aí, Provérbios capítulo 18, versículo 19, se eu não me engano, que ele diz assim, ó, repita comigo: a vida, não, fala alto, a vida e a morte estão no poder da língua. Será que a Bíblia mente? Então, se a Bíblia fala que a vida e a morte dependem do que eu falo, isso é verdade? O que você fala tem dado vida ou morte para você? O que você fala produz vida ou morte? Oh meu Deus, parece que eu nasci para sofrer. Parece que Deus não me escuta. Olha como dá vida. Isso aí não dá vida coisa nenhuma. Isso aí só faz você afundar mais ainda. Pelo amor de Deus, parece que na minha vida tudo dá errado. E vai dar mais ainda, enquanto você não mudar a tua fé. Por quê? Porque a Bíblia diz que com o coração eu creio e com a boca eu confesso que eu creio. Se eu confesso derrota é porque eu creio na derrota. Se eu confesso vitória é porque eu creio na vitória. Tem gente que nem Deus tem, mas vence na vida. Sabe por quê? Porque são pessoas positivas. E é uma fé. É uma fé. Não é a fé em Deus, não é a fé que salva, mas é uma fé que faz ela ter conquistas aqui na terra. Você vê empresários aí que você ouve eles falando, parece até um pastor às vezes, é ou não é? Passa uma fé, passa algo positivo, porque é uma fé, eles acreditam. Então acontecem sinais. A fé é para tudo, tanto para o lado positivo quanto para o negativo. Se Jesus chegar hoje na sua vida, Ele ressuscita o que está morto aí. Amém? Se Ele chegar hoje, se essa palavra estiver chegando até você, você estiver entendendo, hoje Ele levanta o que está caído, igual Ele levantou aquele defunto, e diz assim, ó, olha só que forte, no versículo 16, e apoderou-se de todos o quê? O temor, e glorificavam a Deus dizendo, leia bem alto, um grande profeta, e Deus, diga, Deus vai me visitar.
Não, desse jeito não vai. De pé, fala: Deus vai me visitar. Você crê nisso? Então agora nós vamos clamar que Deus venha visitar tua loja, tua empresa. O que está morto vai ressuscitar, o que está caído vai se levantar. Se você chegou aqui prostrado, se levanta agora, meu amigo. Olha para mim aqui, se levanta, levanta a tua cabeça, porque desanimado ninguém vence não. Tem gente que chega aqui e fica deitado, só falta deitar na poltrona. Você acha que você vai vencer assim? Desculpa falar, desculpa não, estou falando a verdade para te ajudar. Se você não gosta da verdade, aí eu não posso fazer nada. Às vezes tem gente que acha que eu sou grosseiro. Não é grosseiro, tem gente que ela está tão anestesiada, que se não dá um choque, sabe quando o médico dá aquele como que é o nome? Esse aí. Quando o médico dá aquele choque, é para matar a pessoa? Quando a gente fala duro, não é para te envergonhar, te diminuir, não é para humilhar ninguém, porque ai de mim se eu fizer isso. É para te despertar, é para te ressuscitar. E tem gente que às vezes ela está tão acomodada, tão mole, tão molenga na vida, que ela ainda fica com raiva de quem quer ajudar a mudar a vida dela. Então, meu amigo, se enforca num pé de cebola, eu não posso fazer nada, porque ou você desperta ou desperta. Deus não te trouxe aqui para você continuar igual. Você tem um poder dentro de você, você tem um poder que pode transformar a sua vida. Agora, se você ficar se sentindo coitadinho, coitadinha, ai, o pastor fala duro. Duro é a vida que você leva dessa porta para fora. Duro é você ver teu filho pedir algo e você não tem condições de dar. Duro é você ver o agiota te ameaçando e você não tem de onde tirar. Isso é duro. E aí você fica de mimimi? Não, você tem que o quê? Ser forte. Ser forte. Essa semana na rádio a gente estava falando com o bispo, não sei se alguém ouviu, a mulher Cirofenícia, ela foi até Jesus. Olha que interessante, vem aqui pastor Leonardo. Ela foi até Jesus, olha só. E quando ela chegou até Jesus, a filha dela estava endemoniada, ela sofrendo, e ela pedindo: Senhor, cura minha filha. E Jesus ignorando ela. Jesus. Por isso que eu falo, o meu Jesus não é aquele de filme molengão não. Jesus era revoltado. Se você ler a Bíblia, você vai ver como que era o espírito de Jesus. E chegou até ele e cura minha filha. E ele ignorando, e ela andando atrás, e ele indo como se ela nem existisse. Até que os discípulos falaram assim: Senhor, manda ela embora logo, porque ela está clamando atrás de nós. E ele falou assim: ô mulher, eu não vou tirar o pão dos filhos para dar para os cachorros. Por quê? Porque ela não era do povo de Israel, ela era uma mulher cirofenícia, e Jesus estava pregando o evangelho para quem? Para o povo de Israel. O que Jesus chamou ela de quê? Bom dia, gente. Jesus chamou ela de quê? Aí ela fez biquinho, vou para casa aqui. Onde já se viu falar desse jeito comigo? Ela teria direito, porque ele pegou pesado. É ou não é? Porque ele não falou para despertar uma multidão, ele falou direto só com ela. Foi na lata, para ela. O que ela respondeu, quem sabe? Olha o que é fé. Fé não tem nada a ver com sentimento, não tem nada a ver com comiseração. Ela disse assim: sim, Senhor, mas até os cachorrinhos comem das migalhas que caem da mesa dos seus donos. Em outras palavras, uma migalha do teu poder já basta para mim, para curar minha filha. Quando ela respondeu dessa forma, sabe o que Jesus disse para ela? Coloca aí na tela, o rapaz já colocou, né? O que Jesus respondeu? Jesus disse assim, ó: por causa desta palavra, o que? O demônio já saiu da tua filha. Só que se você vê na linguagem original, ele fala assim: ó mulher, grande é a tua fé. Ó mulher, é isso aí. Mas se ela ficasse, me ofendeu. A fé é bruta, mas é o que resolve.
É igual, eu não lembro de ter tomado essa vacina Bezetacil, é Bezetacil? Dizem que era terrível, mas o quê? Mas resolvia. A fé é assim. A pessoa chega aqui endividada, ela quer que a gente passe a mão na cabeça. Não, a gente vai te dar um envelope do dízimo e dizer, seja fiel. Mas eu estou endividado. Seja fiel que Deus vai abrir o céu e você vai ser abençoado. É contrário à lógica, é contrário ao que o mundo espera. O mundo espera que passe a mão na cabeça, que dê uma ajudinha. Não, o que vai te ajudar é a fé. Só que a fé não vai te ajudar no momento apenas, a fé vai resolver a sua vida. Diga amém. A fé resolve. Diga, não acabou.